Shalom, shalom, meus queridos. Conforme prometido, está aqui a segunda parte do vídeo sobre os três dízimos. Nesse período que eu fiquei sem gravar esse vídeo, eu estava mais uma vez estudando o assunto, ruminando, né, a Torá como a gente fala que a gente tem que fazer. Também conversei com o Rav Yaakov, né, passei para ele essa questão dos três dízimos, os cálculos, e ele me deu algumas orientações que eu queria passar para vocês antes de eu passar os cálculos para vocês. Se você já está lá seguindo o nosso canal Bnei Noah, lá você faz parte do grupo, você já viu pelo menos que eu coloquei lá um aplicativo que faz todo o cálculo dos três dízimos, mas agora eu quero explicar para vocês uma coisa que o Ravi me passou e que é extremamente pertinente. O Ravi começou falando para mim uma história que talvez até você já conheça. Ele falou: Adriano, é o seguinte, independente do cálculo, se é, se não é, primeira coisa que a gente tem que entender, hoje o dízimo ele não é obrigatório, nem para os judeus, na verdade, ele não é obrigatório. O dízimo ele era obrigatório na época do templo. E essa questão dos três dízimos que se dava, incluindo a terumá, que é algo que eu vou falar para vocês hoje, que já está no cálculo do aplicativo, o cálculo da terumá. Ele falou, tinha primeiro a terumá, depois tirava o primeiro dízimo, tal, os anos, etc, como a gente já tinha conversado. Ele falou, só que hoje, se é um templo, não há essa obrigação de estudar o dízimo. Então, os sábios, né, ao longo dos tempos, aí, eles determinaram o seguinte, que o justo, ele dá 10%, o sábio dá mais do que 10% e o tolo ele dá mais do que 20%, porque você não pode, de repente, empobrecer dando dízimos. Agora, se é uma pessoa muito rica, às vezes 20% para ela não quer dizer nada. Então, não é um cálculo necessariamente fechado. Ele falou, mas vou contar uma história para você antes. Ele falou assim: havia uma sinagoga numa cidade, e de repente entrou um judeu lá, um irmão judeu, que era muito simples, não conhecia nada de Torá, mas ele resolveu se chegar novamente a Deus, ao judaísmo e tal. Desculpa a tosse. E ele chegando na sinagoga, ele tentou rezar, não conseguia, porque ele não sabia hebraico, e ele ficou completamente perdido, mas ele queria servir Hashem. Ele chegou no rabino da sinagoga e falou: Rabino, me ajuda. Como é que eu posso fazer para servir o Eterno? Não sei rezar, não sei falar hebraico, não sei nada, sou um iletrado. O rabino falou para ele: Olha, não se preocupe. O que Deus ele realmente gosta, se você quer agradar a Deus, o que Deus realmente gosta é de um bom coração. Ele olhou, ouviu aquelas palavras e falou: Puxa, isso eu consigo. O que ele fez? Ele saiu da sinagoga, passou no açougue, pediu um ótimo. Olha, eu quero que você me dê um coração lindo. O açougueiro foi lá, pegou um coração de boi maravilhoso. Ó, tá bonito. Ele pegou aquele coração, levou para sua esposa e falou: Minha esposa, faça esse coração maravilhoso, faça aquele molho que só você sabe fazer, porque o rabino me falou que o Eterno aprecia um bom coração. A esposa ficou feliz e falou: opa, pra já. Fez um coração fatiado maravilhoso com molho delicioso. Ele colocou numa travessa, foi de noite na sinagoga, não tinha ninguém. Ele foi lá, entrou na sinagoga, abriu o Arona Kodesh, que é aquela arca onde fica o Sefer Torah, o rolo da Torá, colocou lá dentro com a maior reverência: Senhor, o Rabino falou que o Senhor gosta de um bom coração, ó, tá aqui o melhor coração que eu posso fazer. E colocou e fechou o Sefer Torah com a maior reverência. Foi feliz para casa. De noite, na sinagoga havia um zelador que era muito, muito, muito pobre. E por acaso aquele zelador estava ali esperando tal, terminar o momento para fechar a sinagoga. Quando ele foi fechar a sinagoga, que ele entrou perto do Sefer Torah, ele sentiu um cheirinho, falou: um cheirinho gostoso, que diferença que é isso? Quando ele abriu o Sefer Torah, o Aron Kodesh, onde estava o Sefer Torah, ele viu um prato delicioso de carne. Ele falou: Baruch Hashem, faz tantos anos que eu não como carne, hoje eu vou comer carne com a minha família. Pegou aquela carne, aquele coração que o pobre colocou lá, levou para sua casa, falou para sua esposa: Você não acredita? Deus mandou comida para gente. E eles comeram, se deliciaram, agradeceram o Eterno. No outro dia de manhã, aquele moço lá, aquele jovem, aquele homem simples que foi levar aquela oferenda lá, aquele coração pro Eterno, ele foi direto no Arona Kodesh, quando ele abriu, não tinha nada. Ele falou: Uau! Deus comeu a minha oferenda! E ficou extremamente contente. O que ele fez?
saiu da sinagoga, gastou o dinheirinho dele, comprou outro coração, falou: esposa, faz esse coração de novo, que o Eterno aceitou. E eles ficaram felizes. A esposa fez um grande coração com molho delicioso. Ele levou, colocou lá no Arão corda, se fechou. E assim foi. Segunda, terça, quarta, quinta. Na sexta-feira, o rabino estava na sinagoga, porque ia ter as rezas de Shabbat e etc. O rabino chegou mais cedo. O que aconteceu? O rabino, quando ele entra, ele vê um doido com um negocinho entrando, abrindo o Arun na corda, se colocando o negócio dele. Falou: o que, que é isso? Ele foi olhar de perto, sentiu o cheiro e falou: o que, que você está fazendo? Ele falou: tô colocando um bom coração para Deus. Ele falou: como assim bom coração? Ô, o senhor não falou para mim que o Eterno gosta de um bom coração? Essa semana toda eu tô comprando um coração, preparando, fatiando e colocando lá diante do Eterno. O Rabino falou: meu Deus do céu, você não pode fazer isso. Vai criar bicho, vai apodrecer, vai ter bicho, vai comer o Sefer Torah, é isso que você quer, seu touro, não sei o que. Senta aqui, senta aqui. Colocou ele na mesa assim e falou: para, o que eu quis falar para você é uma metáfora. Sabe o que é uma metáfora? Você contou uma história, mas quer dizer outra coisa. E começou a falar com o homem: tu acha que Deus vai comer comida? Deus não é homem, Deus não tem corpo, isso é idolatria que você está fazendo, achando. E a pessoa, aquele judeu simples, hiper assustado. Daqui a pouco quem entra? O zelador, que toda noite ia lá, pegava o coração, levava para casa e comia com maior alegria. E eles conversando, daqui a pouco vai o zelador, sente o cheirinho, abre na corda, te pega, faz uma brarrazinha assim. Eu falo: ó, tá vendo, seu tolo? Aí, ó, que Deus comendo que nada, é o zelador que tá comendo. E você aqui trazendo comida pra sinagoga, não pode e tal. Aquele homem, falou o Rabino Yaakov para mim, saiu extremamente arrasado da sinagoga, se sentindo um idiota, um tonto. Como é que eu pude achar que Deus comia minha oferenda? E ele foi para casa extremamente triste. O rabino seguiu o rito, fez o Shabat, Kiddush e tal, etc. O Hagafen, Ramotzi. Foi para casa e foi dormir, cansado. De noite, Deus fala com o rabino assim em sonho: vem cá, por que que você me roubou? O rabino: como assim te roubei? Por que é que você tirou de mim a oferenda daquele pobre? Saiba que desde a destruição do Beit HaMikdash eu nunca mais senti um prazer tão grande como a oferenda daquele pobre. E você tirou isso de mim. Você não tinha o direito de tirar isso de mim. Então, porque você tirou isso de mim, eu vou tirar algo de você. Você não vai acordar hoje. E aquele rabino não acordou. Aquele rabino morreu. O Rav Yaakov me contou essa história, a gente ficou emocionado. Ele ficou emocionado do outro lado contando a história, e eu também, né? Inclusive até fico emocionado quando escuto. Ele falou assim: Adriano, na verdade é o seguinte, dízimo, como você fez os cálculos, está ok, natural, os cálculos, beleza, a gente pode discutir isso, aquilo. Mas a questão é, se isso não for feito de bom coração, não serve para o eterno. Ao mesmo tempo, por mais que as pessoas não sejam obrigadas a seguir esse cálculo, se vocês decidiram seguir e está funcionando para vocês, quem sou eu para falar para vocês que vocês não devem seguir? O último rabino que fez isso, ele morreu. Ele falou: eu não vou falar para vocês não seguirem. Então, se você está falando que as pessoas se empolgaram com a ideia, estão fazendo dessa maneira e está funcionando, Deus está aceitando. Agora falando eu, Adriano, depois de conversar com o Ravi, sobre o assunto que a gente falou, sobre várias ideias. Não funciona se você não fizer isso de bom coração. O que é fazer esse cálculo de bom coração, meu querido? É você entender que você está fazendo o teu melhor. O teu melhor pode ser você usar o aplicativo e o cálculo e dar do teu bruto, pode ser você dar do teu líquido, pode ser você fazer todas as contas e falar: Senhor, o que eu tenho, o bom coração que eu tenho aqui fatiadinho com molho gostoso, é isso. Contanto que você faça de bom coração, o Eterno ele vai receber. Não tenha dúvida. Porque a pessoa que olhar isso e falar: se eu não fizer dessa maneira, o Eterno não aceita, você está cometendo um erro grotesco pela Allahá, um erro grotesco até ao ponto talvez de idolatria, achando que você pode comprar o Eterno. E ninguém pode comprar Deus. Agora, se você
se manifestar no teu coração o desejo de fazer, faça de bom coração aquilo que você puder. Se você puder dar a oferta do pobre, dê a oferta do pobre. Se você puder dar a oferta do rico como se fosse um pobre, dê a oferta do rico. Agora tem um outro ponto. Ah, então Adriano, eu posso fazer qualquer valor? Claro que sim. Só que a Allahá, segundo os sábios, chegaram a um contexto de que o justo dá pelo menos 10% do seu lucro. Do seu lucro. Se você é comerciante, é mais fácil calcular. Você vender alguma coisa, você tira o custo de tudo que você teve para produzir, tudo que você teve para entregar, etc. O que você lucrou, você tira 10%. O sábio dá mais que 10%. E o tolo dá mais que 20%. Por quê? Porque quando você junta ter o mar e etc., pode dar mais que 20%. E o Eterno não quer que você empobreça. Mas também o Eterno não quer que você faça algo com peso. Se for feito com peso, o Eterno não aceita. Você está perdendo o teu dinheiro e ainda está correndo um erro enorme de fazer uma coisa que o Eterno não te ordenou. Porém, de um outro lado, nós temos o seguinte. Há um versículo que a gente sempre lê na Torá, no Sidur, nas rezas, que fala: ampliai-vos, ó portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Hashem, o Senhor dos Exércitos. O versículo fala: ampliai-vos, ó portais antigos. Quem tem que ampliar o portal? É Deus ou é você? Ah, é você que amplia o portal. Então, se você também não se colocar desafios e ficar sempre dando a ofertinha do pobre, você também não amplia teu portal. Então, o tamanho de Deus que vai entrar na tua vida, e falando de dízimo, a gente está falando de questões financeiras, o tamanho de Deus que vai entrar na tua vida financeira é o tamanho que você consegue alargar o teu portal. Então, outra coisa que eu falo, que eu acho que é bastante importante. Isaac, a gente sempre fala, Isaac plantou e colheu a 100 por um. Ah, porque ele plantou a 100 por um, então também vou plantar e colher a 100 por um, porque essa é a promessa do Eterno. Calma. Isaac já era rico. Isaac já tinha outros negócios. Isaac não precisaria plantar. Ele não precisava correr atrás de terra para plantar. A pergunta é, por que Isaac plantou e colheu a 100 por um? Justamente porque ele não precisava. O desejo dele não era plantar e não era colher. O desejo de Isaac era conseguir uma terra para plantar, colher, para nessa colheita ele entregar o dízimo. O desejo de Isaac era entregar o dízimo da sua colheita. E ele sabia que para fazer o dízimo da colheita ele tinha que plantar. Não era o dízimo do boi, da vaca, etc. Ele tinha que plantar. Então ele estava desesperado para cumprir uma mitzvah. Ele não estava desesperado para enriquecer. Ele não estava desesperado para ter terra, para ter semente. Ele estava desesperado, entre aspas, desesperado, ansioso em cumprir uma mitzvah. Então, se você quer participar do dízimo crescendo, primeiro de acordo com as tuas posses, depois ampliando o teu recipiente até que você chegue dentro do teu líquido, até que você chegue dentro do teu bruto, até que 20% para você não seja nada, você precisa criar o desejo de cumprir a mitzvah. Não criar o desejo de enriquecer, não criar o desejo de fazer alguma coisa para provar a Deus e você vai enriquecer. Não, para com isso. Você tem que entregar como aquele pobre entregou um coração. Algo simples, mas feito de toda a sua alma. É isso que o Eterno quer. O Eterno quer um bom coração. Então, antes de eu falar os cálculos, examina teu coração. Veja o que você realmente pode entregar e veja o que você pode entregar com aquele molho que a esposa fez, sabe? Entregar ornamentado, entregar com carinho aquilo que o Eterno põe nas suas mãos e ampliar o teu portal. Porque quando você amplia o teu portal com o desejo de fazer mais, o Eterno vai falar: eu vou prosperar porque ele quer cumprir a mitzvah. É aquilo que a gente fala. Tem a pessoa que está com fome e vai comer pão e ela tem que fazer brahá. Para comer pão tem que fazer a brahá, hamotzi. Ela come pão porque ela está com fome. E tem a pessoa que fala: olha, sexta-feira eu vou fazer halote, vou gastar aí 3, 4 horas do meu dia comprando farinha, tentando fazer uma halá bonita tal, para fazer o kiddush, para fazer a bênção do hamotzi com a halá na minha mão. Ou seja, tem um que quer abençoar a Deus
e depois comer. E tem um que quer comer, então ele é obrigado a abençoar Deus. Não é esse coração que Deus quer. Deus quer o coração daquele que quer honrar a Deus. E outra coisa que eu vou falar, a gente vai falar sobre um pouquinho sobre a terumá. O cálculo, já adianto, vou passar os slides aqui. O cálculo era primeiro se tirava a terumá. A terumá era uma porção de mais ou menos 2% de toda a sua colheita, não da colheita, de toda a tua posse, que era entregue para os levitas. E aí os levitas tiravam uma parte para o Cohen. Perdão, a terumá era entregue para o Cohen. O primeiro dízimo era entregue para os levitas. E os levitas que recebiam os dízimos para a subsistência, porque eles não podiam trabalhar, não tinham posses, eles tiravam do primeiro dízimo uma parte que era 10% do que eles recebiam para o Cohen. O que isso significa? Mas Adriano, eu estou numa condição que eu não tenho condição de doar nada. 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 Eu estou recebendo doações. Então, se você está recebendo doações, você tem que fazer como o levita. O levita recebia doações. O que ele fazia com as doações? Ele tirava o dízimo das doações. Eu sou obrigado? Você não é obrigado a nada. Mas você quer ampliar teu recipiente? Você quer ampliar os teus portais eternos? Não são físicos, são eternos. Para que entre a luz do Rei da Glória, quanta luz vai entrar? Quanto você ampliar o teu portal. Então, meus queridos, resumindo, não faça com peso, não faça por obrigação, faça por entendimento, mas aquilo que você fizer, faça com verdade. Chegue, calcule. Se você tem um companheiro, uma companheira, se você tem um esposo, uma esposa, sente com a sua família, chegue no cálculo, entregue o teu melhor para Deus e sempre tente ampliar o teu portal até você chegar nesse número que a gente vai colocar. Por quê? Eu não vou fazer assim. Ah, eu ganho R$ 3.000, meu custo de vida é R$ 2.800. E aí o Adriano colocou um aplicativo que eu tenho que dar X%. Eu vou apertar a minha vida para isso. Não. Se me sobrar R$ 200 de líquido, eu vou dar o dízimo desses R$ 200 por enquanto. Só que eu vou calcular assim, quanto que eu preciso ganhar de renda para que eu, tirando o máximo que eu puder dos dízimos, eu consiga ter uma vida com uma subsistência maravilhosa. Esse é o cálculo. Persiga isso. Ah, eu só ganho R$ 3.000. Mas se eu ganhar R$ 10.000, eu consigo tirar esse percentual de dízimo e ter uma vida confortável? Consigo. Então, eu vou rezar para o Eterno para que eu consiga chegar num salário ou numa renda que seja suficiente para que eu entregue para o Eterno o máximo dessa mitzvah. Esse é o pensamento. Não é o me acochar, ou apertar, eu tirar de onde não tenho para cumprir, porque senão o Eterno não vai me abençoar. O Eterno já te abençoou, meus queridos. O Eterno quer saber como está teu coração. E é de passo em passo. É uma escadaria, você vai subindo, subindo, mas sempre com desejo de falar o seguinte: poxa, eu quero ganhar uma parnassá mais do que suficiente para que eu, tirando todo esse percentual de dízimo, eu consiga entregar esse dízimo e de repente chegar até nos 20% e isso não me fazer falta. Esse é o pensamento, você ampliar os teus portais. Baruch Hashem, espero que você tenha entendido. Então vamos lá, rapidamente vou passar a apresentação para vocês. Rapidamente. Os 3 dízimos. Vou mudar aqui, talvez vocês não me vejam. Apresentação. Os 3 dízimos. Como que funciona? Primeiro se tirava terumá de tudo, que era 2% da produção, e era dado ao Cohen, os sacerdotes. Depois, o primeiro dízimo, que é aquele que a gente vai separar, ele era dado, o Maser Rishon era dado para os levitas. E os levitas tiravam, tiravam 10% dessa doação para dar para o Cohen. Quer dizer, quem recebe também tira. Ah, eu só estou recebendo doação. Tira o dízimo, amplia teu portal. Segundo dízimo, Maser Sheni, aquele que você usa para comer diante do Eterno, ou para você fazer o teu Shabbat, fazer o teu Kiddush, para você de repente ir para as festas da sinagoga, para as festas da Beis, para você usar alguma coisa que tem a ver com espiritualidade, mas que tem a ver com você comer também com uma refeição. O primeiro, o Maser Rishon,
pode ser usado para você ajudar a sinagoga, ajudar a Beit, ajudar a Ormenah, a escola, ajudar tudo que tem a ver com a Torá. Ajudar o rabino que você segue, o rabino Yaakov, se torna membro do canal, tudo tem a ver com Torá. Um segundo, tudo tem a ver com Torá, mas tem a ver com refeição. Fazer um kiddush, de repente sair com a minha família, ir a um restaurante uma vez por mês e comer diante do Eterno, mas tem que ser algo espiritual. Não pode ser algo físico, carnal. Tem que ser algo com espiritualidade, com intenção. O terceiro, Maser Ani, aquele que você separa para os pobres. Fazer caridade, pobre, órfão, viúva, as viúvas, as pessoas que te pedem, etc. Os dízimos eram dados na época do templo durante 6 anos. No sétimo ano não se dava dízimos, pois era o descanso da terra. O que isso impacta para nós que a gente recebe mensalmente? O primeiro dízimo era dado nos 6 anos, durante 7 anos, Maser Rishon, dízimo de sacerdotes. O segundo dízimo era dado no ano 1, 2, 4 e 5, que era aquele que você comia diante do Eterno. Alternadamente, o terceiro dízimo era dado nos anos 3 e 6, para os pobres. Adriano, eu vou ter que calcular. Não, vai ter que calcular nada. O cálculo está feito para você dar mensalmente, o valor que você quiser. Tá bom? Mas aí o cálculo ele vai dividir quanto que seria para cada dízimo. E você pode destinar como você quiser para isso, mas o cálculo tá lá. Você usa se você quiser. Então, no primeiro ano, está aí o quadrinho, era você dava para os levitas e comia. Segundo ano, dava para os levitas e comia. Terceiro ano, levitas e pobres. Quarto ano e assim por diante. A gente já falou sobre isso no vídeo anterior. Agora, como que fica se eu pegar todo esse cálculo complicado de anos e trouxer para nossa realidade que recebemos mensalmente? Nosso boleto vence mensalmente. Água, luz, aluguel, etc. Prestação de carro, de casa, etc. Se você somar tudo, a Terumá, como era, os anos, dividir por 7, nós vamos chegar no seguinte cálculo. A Terumá já está inclusa no primeiro dízimo. Hoje nós não entregamos mais ao Cohen. Mas espiritualmente o templo continua existindo. O templo está destruído. Espiritualmente não. Não tem mais. Espiritualmente tudo continua valendo. Então, se você se ligar a esse cálculo, você se liga ao cálculo espiritual da coisa. Você sai da fisicalidade. Não vale, não vale. Não, espiritualmente tudo está valendo. Então, a soma seria o primeiro dízimo, que seria com a Terumá, que é aqueles 2% embutido, dá mais ou menos 8,40% do que você vai doar, mais 1,714%, total de 10,114%. Eu vou calcular isso? Tem um aplicativo, vou fazer pelo aplicativo. Então, os 3 percentuais fixos sobre o salário bruto ou líquido, ou se eu não consigo nem dar do bruto nem do líquido, eu consigo dar R$ 200 por mês. Vou colocar os R$ 200, ele vai dividir para mim em 3 partes. Se eu colocar meu salário bruto, ele vai dar o dízimo do salário bruto. Se eu colocar o líquido, vai dar os dízimos do salário líquido. Se eu colocar um valor qualquer, ele vai pegar aquele valor qualquer e dividir o valor em 3 partes, tá bom? É diferente. Ele não vai tirar um dízimo de valor qualquer. Adriano, mas eu fiz um trabalho lá, um bico, recebi R$ 300. Eu ponho como? Você pode colocar como bruto, R$ 300. Ele vai pegar os R$ 300 e dividir os valores que você tem que dar. 10%, 5%, 2,52%. Não, eu quero doar os R$ 200 inteiros. Você vai colocar como outro valor e ele vai pegar e dividir aqueles R$ 200 em 3 partes. Baruch Hashem, entrando no aplicativo você entende, senão depois você me chama que eu te explico. Então, o primeiro dízimo com a terumada, mais ou menos 10,114%. O segundo dízimo, 5,04%. E o terceiro dízimo, que é aquele dos pobres, 2,52%. O total que nós doamos por esse cálculo da Torá de dízimos é 17,67%. Se eu quiser dar 20%, doe 20%, meus queridos. Você que sabe. Mas eu quero cabalisticamente me ligar à matemática exata das coisas. 17,674%. Essa é a matemática. E se eu quiser dar 20%, eu posso separar 17,674%. Vai ser no aplicativo quanto que é do primeiro, do segundo, do terceiro. E do restante, eu calculo e faço essa doação, não tem problema. É uma maneira espiritual de você organizar a coisa, você ampliar o teu portal. Quanto mais você ampliar o teu portal, mais a luz do Eterno vai entrar.
Quantos de luz vai entrar? É do tamanho do portal de cada um. Meu portal é de um tamanho, o teu é outro, do Rav é outro, do Reb com certeza era outro muito maior, de Moshe era muito maior, era Full HD, entendeu? Então você faz de acordo com aquilo que você pode. O mais importante, pelo amor de Deus, tem que ser feito com inteireza de coração. Tem que ser verdade. Você não pode falar, estou devendo para a terra. Você não está devendo. Você está exercitando e ampliando e desejando cada vez dar mais, receber mais para poder dar mais. Essa é a questão. Hoje eu ganho 3 mil, não dá. Então vocês ganham quanto? 10 mil? Reze pro Eterno para você ganhar 10 mil reais e poder dar o dízimo inteiro. Essa é a questão. Amplie o teu portal. Não se limite, porque o Eterno não tem limite. Quem tem limite é você. Então, meus queridos, referência da Torá, para você que tem dúvida se isso foi tirado da nossa cabeça, não. Tá aí, referência da Torá. Baruch Hashem. E o aplicativo. Quer tirar o aplicativo lá? Entra lá, http, dois pontos, barra, barra pro lado direito ali, maacer123.pages.dev. Você entra lá, é uma página de internet, vai ter um ícone do lado direito superior para você clicar e baixar o aplicativo. Ah, quero usar no notebook, é só entrar na página e usar. Se eu quero dado bruto, eu coloco o bruto, sai o cálculo. Não quero dado líquido, põe do líquido, sai o cálculo. Quero dar um valor qualquer. Você coloca o valor qualquer e ele vai pegar aquele valor e dividir nas partes iguais que você tem que dar de dízimo. Baruch Hashem. Então, os queridos, voltando para mim aqui, para minha câmera. Opa, peraí, que eu estou fazendo ao vivo, sem corte. Eu espero, por favor, no Eterno que você tenha entendido. Que seja com um coração bom, como daquele judeu simples que entregou diante do Eterno uma oferenda que o Eterno falou desde a destruição do Beit Hamikdash que não sentia tanto prazer na oferenda. Então que o Eterno tenha muito prazer na tua oferenda. O Eterno não quer saber quanto você vai dar. Ele quer saber naquilo que você vai dar quanto que tem do teu coração naquilo. Baruch Hashem, que o Eterno nos abençoe, nos prospere e que você possa em breve dar testemunhos daquilo que o Eterno tem feito na tua vida financeira. Baruch Hashem, qualquer dúvida, me chama que eu posso, com a ajuda do Eterno, tentar esclarecer qualquer dúvida. Shalom, shalom.